comentários às questões da primeira fase do 27º Exame de Ordem. Esse é o Tributário na Lata, edição especial começando para você. Bom, olha só, nesse Tributário na Lata eu vou comentar a respeito daquelas questões, daquelas 5 questões de direito tributário, como já é praxe em primeira fase, questões que nesse exame, o 27º, lembra, foram considerados difíceis. Não teve nenhuma questão que você pode dizer assim, essa foi fácil. Tá, na verdade, das 5 questões, apenas uma, e uma mesmo especificamente, é uma questão mais razoável, eu diria. Nós tivemos questões que exigiram muita interpretação, basicamente interpretação jurisprudencial. Tivemos questões também com letra de lei, isso é bem verdade, mas não é o caput, perguntando algo que você encontra no caput de um dispositivo, não. Na verdade, questão que acabou exigindo uma especificidade descrita lá no Código Tributário Nacional. Então vamos lá, vamos começar então avaliando as questões, as 5 questões de direito tributário, uma atrás da outra. Bom, a primeira questão que eu vou comentar aqui para você é aquela a respeito da empresa Sigma, lembra? Que teve contra si lavrado um auto de infração, mas em razão de uma infração que foi praticada por um dos seus funcionários, que acabou sendo, inclusive, condenado e responsabilizado, não só na questão criminal, mas também essa responsabilização, e é essa a pergunta aqui da questão, se essa responsabilização de um dos seus funcionários poderia ser uma responsabilidade tributária também. E aí como é que fica essa questão aqui? Bom, essa questão ela vai envolver algo que você encontra lá no Código Tributário Nacional. É uma responsabilidade por infrações. Porque, por regra, para começar, a responsabilidade por infrações independe da intenção do agente. Ou seja, é a rigor, independente do dolo ou independente da infração ter sido praticada de forma culposa, invariavelmente a autuação ela deve acontecer. Ou seja, não é desculpa, não é justificativa o dolo ou a culpa para afastar a responsabilidade. Saiba que no direito tributário a responsabilidade ela é objetiva. Além disso, existe um ponto que você só vai encontrar descrito lá no artigo 137 do Código Tributário Nacional, informando que a responsabilidade ela é pessoal do agente. Em algumas situações, especialmente quando o agente pratica uma infração que se enquadra como um crime de verdade, e é exatamente esse caso retratado nessa questão do exame da ordem. A responsabilidade pelo tributo permanece com a empresa, mas a responsabilidade pela multa, pela infração, será sim de um dos seus funcionários, conforme descrito no problema. A próxima questão é aquela questão que fala da sociedade empresária ABC, que presta serviços de limpeza e que ela ofereceu justamente esses serviços como forma de pagamento das suas dívidas de natureza tributária. E além disso, alternativamente, ela sugeriu aqui a indicação, a entrega de um bem imóvel como forma de extinção do tributo. O exame da ordem lhe pergunta como é que fica essa situação, se seria possível quitar o tributo através da prestação de um serviço ou até mesmo através da entrega de um bem imóvel. Será que as duas oportunidades são viáveis no direito tributário? Nenhuma delas, ou uma pode e a outra não pode. Como é que fica essa questão para você? Essa segunda questão que eu passo a analisar a partir desse momento. Bom, o negócio é o seguinte, avaliando a disposição indicada lá no artigo 3º do Código Tributário Nacional, lembre-se que todo e qualquer tributo, seja imposto, taxa, contribuição, seja ele federal, estadual ou municipal, todos os tributos vão representar uma prestação pecuniária compulsória. Ou seja, é impossível, é absolutamente impossível você quitar um tributo oferecendo a prestação de um serviço. Essa empresa não consegue quitar os seus tributos através da prestação dos seus serviços de limpeza. Entretanto, exatamente com base no mesmo artigo 3º, diz que essa prestação pecuniária compulsória pode ser em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir.
Isso dá aso à leitura do inciso 11 do artigo 156 também do Código Tributário Nacional, que oferece para a gente a oportunidade de se quitar um tributo através da dação em pagamento em bens imóveis. Sim, a entrega de um bem imóvel pode ser e é indicada pelo CTN como uma modalidade de extinção do crédito tributário. Isso ocorre desde que necessariamente previsto em lei. Essa lei é uma lei ou federal para quitar tributos federais, ou estadual ou municipal para também quitar os seus respectivos tributos. É essa alternativa que você tinha que indicar como alternativa correta. Agora vamos lá para mais uma questão, já estou avaliando a terceira questão de direito tributário no 27º exame da ordem. Aquela questão que falava sobre o João, que adquiriu no final do ano de 2017 o domínio útil de um terreno de marinha. E teve, em razão disso, cobrado o foro, e essa cobrança foi exigida justamente por um departamento da União, e além desse pagamento, além dessa exigência, ele sofreu também a cobrança do IPTU. Bom, veja só que, curiosamente, essa questão é uma das questões mais discutíveis. Uma questão, inclusive, que está sujeita à anulação com toda certeza. Se o exame da ordem vai anular, se o exame da ordem não vai anular, isso é uma outra consideração, mas é uma questão realmente passível de muita discussão, embora você tenha decisões já na nossa jurisprudência sob os nossos tribunais superiores. Bom, vamos lá. Eventualmente, João, neste caso, a partir do momento que ele adquiriu domínio útil, ele pode ser assim considerado como contribuinte do IPTU? Olha, essa é uma questão, como eu disse para você, bastante discutível, mas, de fato, olhando o CTN lá no artigo 34, embora o fato gerador do IPTU seja a propriedade de um imóvel localizado em zona urbana, não só a propriedade é fato gerador, mas também o domínio útil ou a posse, desde que seja possível revelar o chamado animus domini. Como aqui o problema informou que o João adquiriu o domínio útil, então eu diria que, pensando realmente da forma como o examinador considerou essa questão, a alternativa que eles iam indicar no gabarito só podia ser aquela alternativa que autoriza a cobrança do IPTU, de forma que João é contribuinte realmente desse imposto municipal. Agora, o fato de cobrar o IPTU em conjunto com o foro, isso é possível ou isso deve ser afastado? Então veja, foro não tem natureza tributária. Esse valor cobrado através de foro, ele tem uma natureza contratual, de modo que isso não venha a ofender a disposição do parágrafo 2º do artigo 145 da Constituição Federal, que diz ser absolutamente impossível que taxas e impostos utilizem o mesmo fato gerador ou a mesma base de cálculo. De modo que a alternativa realmente correta é essa que versa a respeito da possibilidade de cobrar o IPTU. Agora, muito se discutiu sobre a outra alternativa que fala de afastar a incidência do IPTU, haja vista a imunidade recíproca. Esse é um ponto, de fato, bastante argumentado, comentado e, como eu disse, discutível, mas eu diria, a rigor, essa alternativa eu também afastaria. Pessoalmente, eu também afastaria, no sentido de que, se não fosse possível cobrar o IPTU, não seria em razão da imunidade recíproca. Só não seria possível de cobrar o IPTU sobre João, veja, porque o IPTU não está sendo cobrado sobre a União, não seria possível cobrar o IPTU de João a partir do momento que, embora ele tenha adquirido domínio útil, ele não tenha o chamado animus domini, justamente por representar um bem da União. E aí, naturalmente, ele jamais teria esse animus domini. É esse ponto que é discutível, de modo que, embora a alternativa indicada pelo exame da ordem tenha sido preliminarmente aquela alternativa sobre a incidência do IPTU, a questão está em se anular exatamente essa exigência a partir do momento que você não teria uma alternativa apropriada
para essa resposta, uma vez que muitos da doutrina determinam que, neste caso, nem mesmo IPTU poderia ser cobrado justamente por faltar a João o chamado animus domini, o animus domini definitivo. E agora, partindo para a quarta questão aqui do exame da ordem, a quarta questão que eu passo a analisar é aquela que faz referência justamente ao ITR, sobre a possibilidade do ITR ser fiscalizado e arrecadado pelos municípios. Sim, isso é possível, isso está discriminado exatamente lá no artigo 153, parágrafo 4º, inciso 3º da Constituição Federal, um dispositivo que deixa bem claro para a gente sobre a possibilidade de se transferir a chamada capacidade tributária ativa. Veja, em nenhum momento, quando se delega as atividades de fiscalização e a arrecadação, está se delegando competência, pois essa sim, a competência tributária, ela é indelegável. Veja, o que se pode transferir é a capacidade tributária ativa, permitindo ao município realizar as atividades de fiscalização e também de arrecadação. Isso não tem problema nenhum, lembrando, inclusive, que numa situação como essa, o município fiscaliza, arrecada e permanecerá nesse sentido com 100% do produto arrecadado. E a última questão que a gente tem que falar aqui a respeito do exame da ordem é aquela questão que versava sobre o João e sobre a Maria, os dois servidores públicos. Mas os dois servidores públicos e portadores de uma determinada doença, uma doença essa que ensejava, portanto, na isenção do imposto de renda. E, embora isentos ao imposto de renda, os seus respectivos empregadores, no caso de um era o Estado, no caso de outro o município, eles indevidamente fizeram a retenção do imposto de renda. É possível, portanto, o pedido de restituição do imposto de renda? Absolutamente possível, sim, isso deve acontecer, mas olha que curioso. Neste caso, por força das disposições do artigo 157, inciso 1 da Constituição Federal e 158, inciso 1 também da Constituição Federal, lembre-se que o imposto de renda retido na fonte por estados e municípios, isso serve também ao Distrito Federal, o imposto de renda retido na fonte pelos entes federados, neste caso, o dinheiro por eles retido com eles permanecerá. De modo que num eventual pedido de restituição, deve-se pedir essa restituição, apesar de ser imposto de renda, não para a União, mas esse pedido deve ser voltado ao próprio Estado e ao próprio município, de modo que, em razão disso, não há por que entrar com ação na Justiça Federal, porque a União não está envolvida no polo passivo, aliás, ela não tem legitimidade nenhuma nessa situação. O pedido deve ser feito para que Estado devolva, para que município devolva, ou seja, essa ação deve ser trabalhada junto à Justiça Estadual. Para esse assunto, inclusive, tem súmula, a súmula de número 447 do Superior Tribunal de Justiça, uma súmula, aliás, que já foi alvo de meus vídeos aqui no nosso Tributário na Lata. Segue o link também para que você possa ver esse vídeo no momento que você bem entender para complementar exatamente essa situação. De modo que, então, quero te agradecer muito para mais um Tributário na Lata. Espero que você continue aí aproveitando todos os vídeos no canal. Se esse é o primeiro vídeo que você assiste, ora, você está perdendo tempo. Se inscreva agora no canal e clica aí no sininho para que você seja notificado toda vez que um novo vídeo for ao ar. E ó, não se esqueça, tem algum assunto que você gostaria de ver que eu comente aqui no Tributário na Lata? Escreve para mim, mas faça isso agora. Não perca mais tempo, será uma alegria enorme poder justamente gravar um novo vídeo para responder essa sua dúvida. A gente se vê, até a próxima!